vocês me ajudem a receber com uma grande salva de palma, bem calorosa, essa pessoa linda que vai vir aqui no palco agora. Vem aqui, Ananda, por favor, chega aqui no palco. Boa noite, gente. Eu sempre gosto de perguntar um pouco sobre a sua origem. Nós queremos conhecer, sabe, quem que é a Ananda, né? Aonde você nasceu, Ananda? Eu nasci no Rio de Janeiro. É carioca. Eu sou carioca, mas não dá pra saber. Sotaque? Então, eu não tenho sotaque, gente, que eu fui pra roça. Eu nasci no Rio, mas eu fui pro interior. Mas aí não fiquei com sotaque meio que mineiro e carioca entre um Você e foi outro. criada em Minas Gerais, é isso? Não, eu fui criada em Itatiaia, Resende, uma cidade que ninguém conhece. E você veio para o Japão com quantos anos? Eu vim com 20. Você veio com 20 anos? 20 pro Japão? anos. O que te trouxe para o Japão? Então, vocês podem ver que eu não tenho descendência japonesa. Na verdade, assim, ninguém da minha família, inclusive em Itatiaia, na cidade onde eu cresci, não tem comunidade japonesa. Então eu nunca nem imaginei que tivesse uma comunidade de brasileiros no Japão. E quando, na adolescência ali, eu conheci uma pessoa e essa pessoa a gente acabou casando e viemos para o Japão. E aí que eu vim descobrir mesmo como que funcionava aqui a comunidade brasileira. Então realmente eu nem sabia muito o que esperar do Japão. Espera um pouco, deixa eu voltar um pouco para trás. Sim. Você não é descendente? Não. Você veio com 20 anos no Japão. Sim. Você tem quantos anos hoje? 31. Você tem 31. E você ensina Nihongo. Sim. Gente, vamos lá, uma salva de palmas para ela, né? Professora de Nihongo. Esse espírito empreendedor que você tem já vinha do Brasil ou nasceu aqui no Japão? Então, espírito empreendedor, é difícil de me acostumar com essa palavra, porque realmente o que eu faço é ensinar japonês. E começou de uma forma assim, não foi, vou montar uma escola de japonês, nunca começou dessa forma. Então as coisas foram se encaminhando e, então sim, tenho uma empresa agora e sou uma empreendedora, mas ainda não me acostumei com esse título. Mas como nasceu essa vontade de ensinar, esse espírito de querer ensinar Nihongo? O que foi que te levou a ensinar? Bom, na verdade, antes de ensinar japonês, até mesmo hoje em dia, eu ensino inglês. Eu tenho turmas de inglês e aqui no Japão eu dava aula de inglês também. E aí quando eu tive o meu primeiro filho, que aí eu saí do emprego, né, onde eu trabalhava em 2 escolas ensinando inglês para japoneses. E aí então eu estava em casa com o meu filho pequeno e eu comecei a ter contato com a comunidade brasileira novamente, porque até então eu me incluí mais na comunidade japonesa, casei, meu marido é japonês. E então eu estava voltando, conhecendo outras mães brasileiras e elas me pediram para dar aula de japonês pelo Skype, já que elas estavam em casa também. Você japonês aonde? Eu aprendi no Semongaku. Eu aprendi como a escola que os intercambistas, principalmente chineses, coreanos, vêm estudar aqui no Japão. E eu entrei nessa escola intensiva, é uma escola que você estuda 1 ano e meio de 9 da manhã às 3 horas da tarde, todos os dias da semana. Então foi um intensivo de 1 ano e meio. E em 1 ano e meio você aprendeu, além de falar, ler e escrever também? Passando no N2. E você começou dando aula para que tipo de pessoas? Mães que estavam na mesma situação que eu. Eu não conseguia sair para trabalhar, que eu estava com um bebezinho pequeno. E elas estavam com um bebê pequeno, não podiam trabalhar e queriam usar esse tempo para poder aprender o japonês, porque um filho vai demandar, né, uma certa comunicação, principalmente em médico e depois na creche, no Hoikuen. Então elas começaram a me pedir para ensinar o japonês pelo Skype. E eu com o meu bebê no colo, na câmera, e elas do outro lado também às vezes amamentando e a gente tendo aula de japonês. Tudo online? Tudo online. E você chegou a ter quantos alunos, quantas pessoas, assim, você calcula por dia, por semana, por mês? Não, na verdade eu não tinha muitas alunas, porque eu tinha uma dificuldade que era como alcançar essas alunas, porque
o meu foco era ensinar as mães que estavam na mesma situação que eu, porque nada melhor é você estar com um bebê pequeno no colo, nada melhor do que uma outra mãe ali para entender a sua situação também. Então a gente parava a aula para poder trocar fralda, ou eu ou a outra pessoa, a aluna. Então eu tinha bem limitado esse número de alunas também. E aí depois eu comecei a fazer lives dentro do grupo do SOS Mamães no Japão. Eu comecei a ter mais alunos entrando já na fila de espera. Então eu comecei a falar, olha, a gente agora não tem. Eu controlava muito o tempo, porque mal bem eu estava com uma criança ali, então eu tinha que dar atenção também. Então eu tinha cerca de umas 7 alunas só. E eu não conseguia colocar mais que isso, porque além disso eu ainda tinha algumas aulas, principalmente no sábado. Eu saía para dar aula de inglês para japoneses ainda. Então o tempo era bem limitado. Então foi crescendo só a lista de espera. E hoje, as pessoas que procuram você para aprender japonês, qual tipo de público que te procura mais hoje? Hoje em dia eu vejo que são famílias, pessoas que tem 3 grupos, né? As pessoas que estão no Brasil, que não são descendentes, que gostam da cultura japonesa, que gostam de mangá, querem assistir um anime sem legendas. Então tem esse pessoal, que geralmente é o pessoal mais jovem, Pessoal do Brasil. Tem o pessoal que está vindo para o Japão e já quer chegar aqui já sabendo um pouco de japonês, já vem com a mentalidade de ficar no Japão, já de se estabilizar, de repente comprar uma casa aqui. E tem o pessoal que está aqui já há muito tempo, que agora decidiu ficar. E aí quer aprender o japonês também. E são mais famílias. Mas eu tenho, se for ver a porcentagem, eu tenho mais mulheres. Qual é o seu plano para o futuro em relação ao Nihongan com a Ananda? O que você vê? Como que você vê essa projeção do futuro? Bom, para o futuro eu pretendo também não só ficar no japonês, como eu falei, eu dou aula de inglês há muito mais tempo, então expandir também para um curso de inglês e também um curso de japonês para as pessoas que falam o inglês. Então já que eu tenho todo o material de japonês, liga a câmera e explica tudo em inglês. Então seria um dos projetos. E também muito para famílias bilíngues, né? Eu tenho 2 filhos e eles falam mais do japonês. O português está bem difícil de engrenar e eu acredito que deve acontecer também com outras pessoas. Então integrar um pouco do português e do japonês e também para as crianças terem essa cultura do Brasil também, né? Saberem como é lá, como que funcionam as coisas. Então a sua metodologia de ensino, você acha que é diferente de outros? Olha, eu aprendi japonês aqui no Japão, eu não cresci aqui, então quando a gente aprende, já depois de uma certa idade, a gente começa a questionar também muitos pontos, mas por que isso? Então eu entendo muito da gramática, o porquê de muitas coisas, e convivendo com os japoneses eu consigo conectar essa parte com a cultura. Que muitas vezes tem coisas assim, mas isso aqui não está fazendo sentido. Mas se a gente pensar com a cabeça de brasileiro, realmente não vai fazer sentido, é uma outra língua. Então, a parte da metodologia também inclui um pouco dessa parte da cultura, explicar e associar a nossa língua materna, ao português. Então, consigo fazer com que uma coisa que parece ser bastante difícil, não, gente, olha dessa forma aqui que vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais claro. Então, eu tento falar com bastante clareza. Inclusive tem crianças de 9 anos no curso, pessoas que estão estudando a família inteira, então é fácil de entender também o que está sendo falado para a criança também. O que você poderia dizer para as pessoas que hoje não sabem Nihongo, ainda está aqui 10 anos, 15, tem alguém de 20 anos que não fala Nihongo, né? Você poderia dizer para eles, aprender Nihongo é fácil, médio ou difícil? Olha, não posso dizer que é fácil, porque não é, realmente a gente precisa se dedicar. Mas eu digo que vale muito a pena, Eu comparo assim, a Nanda quando chegou no Nihongo Akaranai há 10 anos atrás e passava por muitas dificuldades e hoje em dia eu vejo o quanto melhora em todos os aspectos, principalmente na autoestima, que a nossa comunidade a gente está vendo cada vez mais casos de pessoas com depressão. Isso tudo não é só o fator da língua, é o fator cultural, mas por que é desse jeito? A gente passa muitas frustrações às vezes por a gente não conseguir se comunicar 100%. Então eu acho que isso vale a pena, o esforço com certeza vai valer a pena. Você teve dificuldade, você passou por momentos difíceis
nesses 10 anos aqui para aprender, para viver no Japão, para superar, houve algum momento que você teve que enfrentar você, né, os dragões para você superar? Com certeza, acho que todo mundo. Sim, com certeza. Principalmente os 2 primeiros anos de você, tudo precisar de alguém. Né? Você mudar de casa, pedir um favor, você pode ligar lá para poder transferir a água. E aí a pessoa transfere e quando você chega a conta tá no nome da pessoa. Você fala, não é isso que era para ter feito. Então são vários perrengues, assim. Eu lembro de não ter conseguido alugar uma vaga de carro e o carro ficar na rua e ser multado. E aquele negócio, mas eu não consigo alugar uma vaga. E agora eu sou multado. Então, tipo assim, o que eu tenho que fazer então? Então foram várias coisas e foi bem complicado esses 2 primeiros anos. Inclusive na parte de emprego, porque eu cheguei em 2008 e não tinha emprego. Você chegou numa época terrível? Pois é. Eu cheguei no momento pior do dia. Quando todos estavam se preparando para ir embora e você veio? Eu vim com passagem só de vinda e as pessoas falavam, mas o que você veio fazer aqui? Você não sabia que o Japão estava em crise? Eu falei, gente, mas não me fala isso, que eu não tenho nem dinheiro para voltar agora. Então foi bem complicado de conseguir emprego. Eu consegui no mercado brasileiro, onde eu fiquei os 2 primeiros anos. E você tinha que aceitar, né? Aceitar as condições, porque não tinha outra coisa. Então foram 2 anos também que não foram nada fáceis. O que você poderia aconselhar para as pessoas que estão aqui presentes hoje, que vão ver essa gravação posteriormente no Face, no YouTube, em outros canais, ou em redes sociais? O que você poderia aconselhar para essas pessoas? O que eles poderiam tirar de bom de tudo isso? Bom, com certeza o Japão ele é um país muito visado em termos da cultura. É um país que muitas pessoas vêm aqui para poder conhecer, vivenciar a cultura. E às vezes a gente não conhece na nossa própria cidade. Então a gente fica morando no Japão, pensando com a cabeça no Brasil. Então, primeira coisa, tem aqueles... Eu também, quando eu cheguei no Japão, eu pensei em ficar 3 anos, juntar dinheiro e ir embora. Esse era o plano, na verdade. Então, mas eu queria experimentar o Japão, eu queria conhecer, voltar com uma bagagem, voltar pelo menos sabendo um pouquinho de japonês. Então, aproveita que está aqui, aproveita essa oportunidade, conhecer mais a parte cultural também, se socializar mais com os japoneses também. Às vezes a gente cria essa barreira que o japonês, né, também está ali, ele também quer te conhecer, mas ele também fica meio, quem que é essa pessoa? Então, quando a gente quebra essa barreira e a gente consegue se integrar na nossa comunidade e decidir, né? Tipo, você quer ficar no Japão? Então, vai fundo. Vamos aprender, vamos se socializar, fazer parte da comunidade. A gente fazer parte de um lugar muda bastante coisa, inclusive da nossa família. Hoje em dia a gente está com famílias que os pais não falam japonês e os filhos já não falam mais o português. Então isso fica bem complicado no futuro. A criança também fica meio assim, eu sou brasileira, mas eu nunca fui para o Brasil. Então é complicado. Acho que isso é uma coisa que tem que ser muito pensada, conversado dentro da família. Na sua opinião, qual que é o melhor método para se aprender mais rápido? Tem várias formas, a gente tem que ver qual que é a forma que você se adapta melhor. Melhor para cada um. Certo, exatamente. A primeira coisa, e a coisa mais importante, por que você quer aprender japonês? Isso daí que vai te lembrar todos os dias que você deveria estar estudando. Então, se você não tem um objetivo muito claro ali, eu quero falar japonês para tal coisa, eu quero falar japonês para conseguir tal coisa. E não assim, tô no Japão, vou aprender japonês. É o motivo que se daqui a 2 meses você para de estudar. A hora que as coisas já ficam mais, hoje eu não tô afim não. Aí no dia seguinte você não estuda mais. Porque qual que é o seu objetivo? O que acende aquela chama que eu vou conseguir, eu quero? Eu não suporto mais não saber japonês. É esse pensamento que vai fazer com que você, então hoje eu não vou sair, hoje eu vou ficar e vou estudar. E aí vai de várias formas, quem gosta, você tem que associar o que você gosta com o estudo, porque senão você vai, fica alguém ali martelando um negócio na sua cabeça, não vai dar também. Então se você gosta de anime, vai assistir, se você gosta de mangá, vai ler, se você gosta de academia, vai uma academia japonesa, fica lá então, ouvindo lá. Não, é academia japonesa. Então vai na academia brasileira, mas com podcast em japonês. Porque é japonês. Então, é isso, você tem que associar o que você gosta de fazer. Não adianta alguém mandar você estudar, ninguém quer ser mandado, ninguém quer, eu preciso estudar japonês hoje.
Não vai ser legal. Você precisa querer. Então, a primeira coisa é isso. E aí você vai achar seu tempo. Você vai estar cansado, mas você vai querer estudar. Você já não suporta mais, você não sabe. Seria a mesma coisa que a pessoa querer emagrecer. Né? Se a obesidade realmente não estiver incomodando ele, né, ele vai fazer um treino uma semana, 2 semanas, daqui a pouco, quer saber uma coisa? Vou correr, beber todas, né? Eu costumo comparar muito o japonês com a academia. Tem tudo a ver. Japonês com dieta, academia e japonês tem tudo a ver. Porque assim, você quer, aí você entra na academia. O objetivo é entrar na academia. Você entrou na academia 2 semanas depois, você já tá lá no sofá. Ai, tem que ir hoje, né? Mesma coisa com o estudo. Ai, quero. Não, Nanda, agora eu vou estudar. Aí 2 semanas depois a pessoa já nem entra mais, porque falta aquele objetivo. Se seu objetivo é emagrecer pro verão, passou o verão, você não vai mais pra academia. Agora, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é melhorar minha saúde. Eu preciso. O médico falou que eu já tenho, sei lá, tanto tempo de vida, se eu não emagrecer. Você acaba indo. Porque é isso que vai te fazer ir. Mesma coisa do japonês. São as mudanças de hábito. E você ter essa consciência de que você precisa daquilo. Você precisa de compromisso com aquele propósito, né? Com certeza. Uma vez eu me inscrevi para mim num curso de inglês. Paguei 30 mil para mim começar o curso no primeiro mês. Eu não fui nem no dia. Eu fiz isso com a academia. Eu paguei os 3 meses, falei, não, comprei sapato, comprei roupa, e eu lá. Aí eu fui na academia, eu fui na sauna, fui na massagem, eu fui no jacuzzi e voltei. Mas dessa vez eu tô firme na academia, agora vai. Porque motivo de saúde. Falei, não, eu quero, né? Depois de 2 filhos, a gente de alguns motivos já muda. A gente, não, agora eu preciso ir pra academia. Porque quando era pra emagrecer 2, 3 quilos, eu acabava não indo, porque o motivo é fraco. Se o motivo é fraco, você não vai. Na verdade, eu usei esse motivo também. Eu lembro de estar na escola, nessa escola que eu comentei que foi onde eu aprendi japonês, e a professora falar, escreve no papel. Por quê? Por que você quer aprender japonês? Eu escrevi, quero aprender japonês porque eu moro no Japão. Ela leu o papel e falou, isso não é motivo. E me deu de volta. Então, é exatamente isso. Achar o seu motivo. A gente liga o piloto automático, a gente sai de casa e a gente vai trabalhar, a gente volta cansado e no dia seguinte a gente tá lá de novo, você vive para trabalhar. Qual que é o seu principal objetivo? Sabe? Então, você tem que querer muito mais. Todo mundo tá aqui para ser feliz, o espaço tá aí para todo mundo. Às vezes as pessoas falam assim, Nanda, você tem concorrente, várias pessoas já ensinam japonês. Concorrente aonde? Ninguém tem concorrente não, cada um faz o seu. Então assim, e você tá fazendo o que por você mesmo? Então assim, isso que falta pensar. Sai desse piloto automático, pega um papel, o que você quer daqui a 5 anos, o que você quer daqui a 10 anos. Se não vai passar esses 10 anos, você vai olhar pra trás, a dor do arrependimento é a pior que tem. Alguém mais gostaria de fazer a pergunta? E o que é que você diz para essas pessoas, né, que realmente assim, tá com uma certa idade, até os mais novos, inclusive também, que realmente ainda acaba usando isso como uma desculpa para aprender ou fazer alguma coisa? São chamados sabotadores. É aquela vozinha na nossa cabeça. Eu tô muito velha. Hoje eu tô muito cansada. São várias. Eu já ouvi de tudo dos meus alunos. Até assim, Nanda, sua voz me dá sono. Eu falei, assiste a aula de pé. Quando eu tô com sono, eu trabalho em pé. A minha mesa levanta e eu trabalho em pé. Então assim, desculpa a gente sempre vai arranjar. A gente é muito criativa pra gente arranjar desculpa. E essa de que, eu já passei da idade. Isso aí, pessoas de 22 anos já estão usando isso. Então realmente é uma pena que essas pessoas às vezes vão levar anos para poder se dar conta de que, nossa, foi o tempo passou. E realmente a gente coloca, né, que de acordo com os anos vão passando, a gente vai tendo outras responsabilidades. A gente casa, tem filhos, então você tem aquelas 24 horas já fragmentadas. Então, nessa idade que realmente é a idade de dar um gás ali, de já traçar aqueles objetivos. E não precisa ser o objetivo que você, sei lá, a gente acha que a gente quer uma coisa, no meio do caminho a gente pode mudar. A gente que decide. Você que é o protagonista, você que decide o que fazer com as 24 horas. Não vai ser nenhuma outra pessoa que vai falar, você tem que fazer isso. Não, eu que decido. Eu conversei aqui com a Muito obrigada. Nanda Dani Rogando, uma salva de palmas, bem calorosa.